Vamos começar a entender o conceito de taxa de juros. Se liga só. Tô aqui primeiro me protegendo. São Paulo tá meio nublado, chuviscando e eu estou sem guarda-chuva. Mas eu quero aproveitar e te falar sobre taxa de juros para você entender o efeito da taxa Selic na bolsa e na sua vida. Se liga só. Aqui tem um carro, tá ligado? Esse carro, se você quiser comprar esse ou qualquer outro que é vendido no mercado, você pode... Aí, ó, tem mais um aqui, mais um passando aqui. Você pode financiar esse carro, beleza? Como? Você pode dar uma entrada, ir no banco e falar: puta, cara, eu quero financiar em 24 vezes, 36 vezes de X reais por mês. Beleza, tá tudo bem. Então o banco ele pode te cobrar uma taxa de juros para você comprar um carro, beleza? Simples. Agora não dá pra ver, mas ali atrás tá construindo prédio, certo? Ou aqui nesse... vai ser um prédio, beleza? Imagina que você queira comprar um prédio. Vamos entender outro conceito de taxa de juros. Você quer comprar um apartamento, certo? Você vai financiar por 10 anos, 5 anos, e você vai lá e pega um financiamento e você vai pagar uns juros por mês. Pode ser pequeno e tal, mas você paga os juros. Se liga só, falando em carro, ó. Olha o tanto de carro passando aqui, ó. Quantos carros desses... Tem barulho, né? Quantos carros desses não são financiados? Quantos carros desses não foram pagos à vista? Quantos carros desses não precisaram de taxa de juros? Se liga só, por que eu tô te contando tudo isso, tá? Para você entender o contexto do que é a taxa Selic e como que ele influencia na bolsa. Cheguei aqui no escritório, quero trocar uma ideia com você e mostrar de uma maneira simples o que a taxa de juros caindo tem a ver e quais são os próximos passos. Estou aqui no escritório, me organizando para começar o dia, para começar o pregão. Essa aqui é o meu cockpit. Fala que eu estudo alguns gráficos, notícias, minhas planilhinhas de recomendações. Daqui a pouquinho a gente começa o pregão e é isso. Mas olha só, o que eu quero te falar? Eu te falei sobre juros, que o banco pode cobrar, um exemplo, juros para você financiar um carro, cobrar uma parcela um pouquinho maior para poder te emprestar um dinheiro financiado. Beleza. O que isso tem a ver nos teus investimentos? O que a taxa Selic tem a ver? Olha só, o Banco Central aqui no Brasil, a taxa de juros estava em 3,75, ou seja, a taxa Selic ela é o que remunera, ela é a referência para todas as demais taxas de juros. Claro que existem bancos que cobram taxas abusivas, né? Você pega um cheque especial, 10% ao mês, 3%, 5%, enfim, tem valores diferentes. Mas o que significa a taxa Selic? Que ela é a principal taxa, ela é a referência, ela é a taxa mãe de todas as outras taxas de juros que são negociadas no Brasil. E olha só que interessante, essa taxa de juros, além dela ser referência, ela remunera os investimentos em renda fixa. Então hoje, quando você vai fazer qualquer tipo de investimento, você vai ter ali o teu garantido retorno baseado na taxa de juros. Então estava em 3,75, você tinha 3,75 garantido de retorno. Agora diminuiu para 3, você vai ter ali o teu garantido 3% de retorno ao ano. É isso que você pode ter de garantia. Agora, se você quer ter retornos maiores, é possível, claro que é, tranquilo, seguindo um passo a passo simples. Entretanto, você vai precisar se expor ao risco, ou seja, ter oscilações de capital para ter um potencial um pouco maior. E a gente fala um pouco sobre bolsa de valores. Olha lá, estamos falando de taxa de juros, olha quem chega. Filipinho, se cuidando, ó. Coronavírus, usando máscara, estamos mantendo distância, mas vamos lá. É só para você entender. Taxa de juros, então, nada mais é a referência dos teus investimentos. Então, hoje, qualquer investimento sem risco, você vai receber agora 3% ao ano. Olha só. E o que acontece, tá? O mercado financeiro reduziu de 3,75 para 3% ao ano. Entretanto, a gente tem aqui alguns comentários, né, que o Banco Central, né, ele é considerado dovish. O que significa dovish pelos investidores? Significa adotar uma política expansionista. Então, quando você tem ali a taxa de juros mais barata, os empréstimos vão ficar mais baratos, onde que eles podem facilitar o empréstimo para as empresas, porque afeta de uma maneira a contratação de pessoas, vendas de produtos. Então, eles diminuem a taxa de juros para que o dinheiro fique mais barato, para que ele tenha mais acesso. Dovish significa expansionista. É o que o Brasil precisa porque recentemente fechamos tudo por causa do coronavírus. Então, a gente está fazendo um momento totalmente histórico. E digo mais, ó, a gente tem aqui todo um cenário de queda para a taxa de juros. E olha só, o Bank of America, né, ele falou que esse ano ainda, e na próxima reunião em junho, podem reduzir mais 0,75, chegando aqui a 2,25% ao ano, né? Olha só, recentemente o Brasil tinha 14% da sua taxa de juros, ou seja, qualquer investimento em 3, 4 anos você dobrava. Agora, seus rendimentos vão ficar menores. O que isso tem a ver com bolsa, tá? Isso tende a refletir o apetite por os investidores ao risco, ou seja, por mais que a gente tenha um cenário totalmente delicado por causa do coronavírus, mas às vezes comprar uma ação, ver que aquela rentabilidade acaba não sendo tão atrativa, então bolsa de valores pode performar, abre aspas, positivamente. Mas o objetivo desse vídeo é você começar a entender o que a taxa de juros ela faz, o que ela
impacta. E você adotando uma postura como trader, como uma profissão em que você estuda o mercado financeiro, você às vezes pode fazer um investimento, uma aplicação hoje e encerrar daqui a alguns dias e ter um lucro totalmente superior ao que a renda fixa vai te pagar o ano. Olha só pra você ter uma ideia, tá? Sem me estender muito, isso aqui é algumas recomendações que eu passo, tá? Então, olha só pra você ter alguns exemplos, né? O que é o risco? Você sabe que você pode ganhar, o que você pode perder, ter retornos diferentes ao longo do tempo. Mas o objetivo não é de passar recomendação, é você entender que você adotando uma postura de trader, saber negociar na bolsa de valores, negociar os seus investimentos, fazer uma gestão apropriada do teu dinheiro de acordo com o teu perfil, você pode aproveitar sim essas movimentações bem interessantes para você, abre aspas, começar a ter um novo horizonte. Então o que eu quero deixar como mensagem nesse vídeo? Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você para se inscrever. Eu sempre posto conteúdos aqui falando sobre trading, como que você pode negociar na bolsa de valores e eventualmente aplicar técnicas simples e fáceis para você lucrar. Se você puder dar um like nesse vídeo, vou agradecer imensamente. E fala para mim, comenta aqui embaixo. Tem curtido? Achou interessante essa forma de entender primeiro o que é a taxa de juros, a redução da taxa Selic, como que você vai vetar? Deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? E bom, só para poder passar para você, o que eu quero falar com esse vídeo? Que existem N oportunidades para você lidar num momento como esse, que tá passando do coronavírus, esse isolamento social, ou enfim, meu ponto de vista, Danilo falando, tá? Eu acho que a gente tem uma mudança muito grande na humanidade. A forma da gente viver daqui para frente vai ser uma forma diferente. Seja trabalhar, seja você investir seu dinheiro, seja você, se você é empresário, autônomo, forma de você ganhar dinheiro, ponto. Então o que eu quero passar para você? A taxa de juros, ela interfere muito nos investimentos. Show de bola. Então, dá um acompanhamento. Aqui no canal eu vou colocar vários conteúdos sobre bolsa, sobre trading, como que você pode usar isso como uma profissão simples para você poder lucrar. Também fica a mensagem para você, abraço, para refletir um pouco da tua vida, como que você vai se organizar financeiramente, como que você vai se reinventar, o que você pode estudar, o que você pode aprender aí e desenvolver conhecimento intelectual para você superar um desafio, superar uma crise como essa em momentos históricos, que a taxa de juros está lá embaixo em 3% ao ano, podendo cair mais. Então é isso. Muito obrigado pelo esse bate-papo, trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre o mercado financeiro e mostrar um pouquinho para você como funciona a taxa de juros. Beleza? Tamo junto, um abraço e até mais.